Vamos falar a seguir sobre o ônus de uma prova. O que é isso? Olha, vamos falar de prova e do seu ônus, ou seja, da responsabilidade de uma prova. E a esse respeito, tem uma história interessante de um professor de matemática. Uma história a respeito do ônus da prova. O professor escreveu uma fórmula no quadro. Uma daquelas fórmulas bem grandes. Então, parou frente ao quadro e olhou com bastante atenção para a sua fórmula. Ficou em silêncio, com aquele ar de pensamento profundo, e aí então ele disse para os alunos: como veem, é óbvio. Aí depois ele começou a andar pela sala, em silêncio. Lá do meio da sala, ele olhou de novo para a fórmula e caminhou em direção à fórmula que estava escrita lá no quadro. E em frente a ela, ele disse: sim, é óbvio. Vejam que situação engraçada, né? Se aquela fórmula matemática fosse mesmo óbvia, ele não precisaria ficar pensando sobre ela. Puxa, tem que provar a fórmula, meu amigo. E o ônus da prova é do professor. E além disso, não podemos confundir a verdade com o óbvio. Nem todas as verdades são óbvias. E muitas coisas que parecem óbvias, na verdade, são falsas. Então, se alguém lhe disser que algo é óbvio, peça um argumento. Peça o argumento que prova esse fato. Até lá, meu amigo, nada é feito. Ser ou não óbvio pode ser apenas uma opinião. Preste atenção nisso. Uma opinião, não um argumento. E essa história de ficar andando para lá, para cá, como professor, com um ar de pensamento profundo, olha, isso é pura cena. Isso não é argumentação. Veja alguns exemplos dessas conversas que parecem argumentos, mas que, na verdade, são, digamos, pseudo-argumentos. Temos aqui algumas passagens que não são argumentos, ou seja, são pseudo-argumentos. Veja a primeira. Na primeira, o indivíduo está querendo, a partir de certas premissas, concluir que um certo restaurante é excelente. E aí ele diz o seguinte: você com certeza já reparou que esse restaurante é excelente. É óbvio. Puxa, é claro que algumas pessoas são mais lentas que outras, mas não tenho dúvidas que você já viu que esse restaurante é extraordinário. Observe que nesse pseudo-argumento fica-se repetindo a conclusão. O restaurante é excelente, é extraordinário, e isso é óbvio, mas não há prova desse fato. Não se estabelece premissas adequadas que nos fazem concluir que realmente o restaurante é excelente. Então, ficar apenas repetindo a conclusão não é uma argumentação legítima.
Um outro exemplo. Você acha que devemos enviar ajuda para o Timor-Leste? Por que não envia seu próprio dinheiro? Ou, melhor ainda, por que não o dá aos pobres daqui mesmo? Novamente, um pseudo-argumento. Não há nada que nos convença nem a favor e nem contra ao fato de enviar ajuda para o Timor-Leste. São aqui apresentadas apenas perguntas de retórica. Outro exemplo, um diálogo entre a mãe do Zé e o Zé. E a mãe diz: você deveria fazer um curso de direito, Zé. E o Zé responde com uma pergunta: por quê? E a mãe prossegue com outra pergunta: por que não? Puxa, a mãe transfere o ônus da prova para o Zé. Mas, se é a mãe que está querendo convencer o Zé de que ele deve fazer um curso de direito, o ônus da prova é da mãe e não do Zé. Temos aqui, por isso, um pseudo-argumento. Portanto, no jogo das argumentações, temos que defender nossas conclusões. Essa ideia de que é plausível, tem que ser verdadeiro, isso não funciona, meu amigo. Tem-se que provar. Além disso, não bastam afirmações vagas ou transferir para o outro o ônus da prova. Cuidado também com as insinuações. Isso mesmo, as insinuações. Ou seja, aquelas afirmações ocultas que são bastante desagradáveis. Veja alguns exemplos. Temos aqui exemplos de insinuações. Suponha o diálogo entre a Maria e o Zé. E a Maria pergunta: onde você estuda? Na faculdade São Gervásio. E a Maria prossegue, expressando: lamento muito. Olha, temos aqui uma certa insinuação da Maria de que estudar na São Gervásio é, digamos, uma desgraça, a escola é muito ruim. Olha, insinuações impedem a verdadeira discussão. Insinuações desviam o tema em questão. Se a Maria quer convencer o Zé de alguma coisa, não é por insinuações dessa forma. Uma outra passagem. Pergunto-me o que você, pessoalmente, vai ganhar com a legalização das drogas. Nessa passagem, o indivíduo está insinuando fatos a respeito da legalização das drogas. Puxa, se a legalização das drogas é ruim ou não, isso deve passar pelo crivo da argumentação. Nesse caso, poderia haver uma resposta a essa questão. Por favor, você se importaria em dizer claramente qual é o argumento que está usando contra a minha posição? Observe que as insinuações nos desviam, nos retiram do contexto da argumentação propriamente dita. Observe que elas são, digamos, espécies de retóricas. E poderíamos dizer que retórica é uma espécie, digamos, de outra face da argumentação. É algo
que pode estar ali, mas que devemos ter cuidado. Por quê? Olha, a retórica é a arte de falar e de se comportar de forma a ganhar a causa além do argumento. Você transcende o argumento e por retóricas e por insinuações você convence. E também, isso é a retórica, né? Às vezes, a arte de falar desviando a questão em foco. Preste atenção nessas coisas. Mas a questão é a seguinte, que a retórica está presente. Queira a gente queira ou não, isso está presente. E é claro que às vezes a retórica pode ser importante, pode ser usada, digamos, no bom sentido da argumentação. A argumentação é, podemos dizer, a arte do convencimento pelos argumentos. E se é uma arte de convencimento, a retórica pode ajudar. Mas, para finalizar, gostaria de dizer o seguinte: quando argumentamos com calma e racionalmente, ganhamos o respeito das pessoas. As pessoas percebem isso. E percebemos que as outras pessoas também merecem o nosso respeito. Então, no jogo das argumentações, tenha cuidado com aquelas dissimulações, insinuações, aqueles 3 pontinhos. Isso pode depor a seu desfavor.